Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão e irmã do nosso programa Cristo no Lar, bom dia. Que bom estarmos mais uma vez juntos para o nosso momento. E hoje, nesse dia 30, quinta-feira, hoje a igreja celebra o Santíssimo Sacramento do corpo e sangue de Cristo. Celebrar o Santíssimo Sacramento do corpo e sangue de Cristo é celebrar a nossa ida para a vida eterna, porque Jesus fala: quem comer a minha carne, quem beber o meu sangue, como está lá em João, capítulo 6, e crê em mim, terá a vida eterna. Então hoje, como a igreja celebra, estamos celebrando o corpo e o sangue de Cristo, então a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a importância da ceia eucarística e qual o sentido para a nossa vivência, a nossa caminhada cristã. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Antes da gente conversar um pouco sobre o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vamos ouvir uma música, a música com Nelsinho Correio e a Ana Lúcia, falando justamente sobre o corpo, esse corpo sacramental de Jesus Cristo. Então vamos ouvir e logo em seguida a gente vem falar sobre a importância da Eucaristia. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça e esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E se em meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir, esfriando minha cabeça, esquentando meu coração. Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento. Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento. E sem meio à tribulação eu me esquecer de ti, ilumina minhas trevas com tua luz. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo. Jesus, o Filho da Rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor, triste e abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração. Então sinto o céu dentro de mim.
sempre faltei a missa, fugia de mim ti, mas agora eu voltei, por favor aceita-me. Jesus, fonte de misericórdia que joga o tempo. Jesus, o filho da rainha. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, rosto humano de Deus. Jesus, fonte de misericórdia que joga o tempo. Jesus, o filho da rainha. Filho de Maria. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, De Deus. Jesus, fonte de misericórdia que joga o tempo. Jesus, o filho de Maria. Jesus, rosto divino do homem. Jesus, 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 Rosto humano. Então, depois de ouvirmos aí a música Sacramento da Comunhão, então vamos ver um pouco sobre essa história que nós temos, tão importante para a nossa vida, a história fundamental, que é a vivência eucarística. Olha, olhando para o contexto ritual da última ceia, quando Jesus ele celebra a ceia com os seus discípulos. Ali tem uma grande diferença, porque embora Jesus está relembrando ali a ceia judaica, mas agora passa a ser a ceia de Jesus, passa agora a ser a ceia cristã, porque a ceia judaica ela era celebrada anualmente e era para dizer, saímos de uma terra de opressão, de escravidão, que era a terra do Egito, agora para uma terra nova, a terra prometida, onde emana leite e mel. Agora, com Jesus, a Páscoa de Jesus não é a passagem de uma terra para outra. A Páscoa de Jesus é a passagem da terra para a vivência do céu, para a vida celestial. Então, nesse contexto da ceia, do ritual, de caráter memorial e de compromisso com Deus da aliança, insere-se a última ceia de Jesus com os seus discípulos. As narrativas eucarísticas provêm de duas tradições. A tradição marcana, ou seja, de Marco, Evangelhos de Mateus e Marcos, e os textos de Lucas e Paulo, ligadas à tradição antioquena lá de Antioquia. Então, ambas as tradições pretendem ser testemunhas fiéis do que aconteceu na última ceia, mas também explicitam a existência na Igreja Apostólica de uma celebração litúrgica claramente memorial da última ceia do Senhor. Então, os relatos exprimem a relação entre a última ceia de Jesus e a ceia do Senhor, praticada pelas comunidades apostólicas. Esta é a imitação daquela realizada por meio de uma refeição memorial. A ordem anamnética, ou seja, o memorial, presente em Lucas e Paulo, indica o caráter de bênção, louvor, ou ação de graças presente na Eucaristia. Da mesma maneira que o rito judaico
fazia a recordação da Páscoa, a ceia do Senhor. Nas comunidades, rememorava o Senhor ressuscitado. Tratava-se de uma maneira de tornar presente o Senhor ressuscitado em forma de memória atualizada, verdadeiramente iniciativa e incisiva na realidade histórica da comunidade celebrante. Era todas as narrações. A ceia aparece em todas as narrações. A ceia aparece como refeição de partilha. Todos comem do mesmo pão e bebem do mesmo vinho. É uma refeição de despedida, na qual Jesus parte e reparte o pão. Entrega o cálice para que passe por todos, a fim de que bebam do vinho abençoado. Jesus identifica o pão e o vinho com seu corpo e o seu sangue, expressando a realidade da cruz, pela qual deverá passar em função de sua fidelidade ao Pai, explicitada na sua maneira de ver e viver no interior de seu povo. Então, nesse sentido, quando pega a questão da Eucaristia, toda a dimensão que Jesus assume de um contexto da sua vivência, a sua vivência ali do contexto da Páscoa judaica, então Jesus agora está dizendo, olha, nós celebramos a Páscoa, como a gente conhece lá na Quinta-feira Santa, a instituição da Eucaristia, mas com Jesus agora a Páscoa é a Páscoa eterna, é a Páscoa onde ele doa o seu corpo, entrega a sua vida para a nossa salvação e para fazer a passagem de uma realidade terrena para uma realidade espiritual. Então aqui está realmente o sentido de viver a Eucaristia, o sentido de viver a Páscoa. Então a gente vai agora proclamar o Evangelho e logo depois do Evangelho a gente vai continuar falando sobre essa importância dessa nossa vivência dentro da nossa vivência com Jesus da Eucaristia, porque a Páscoa que Jesus celebrou, então relembrando, quando nós hoje comungamos a Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus, então é a passagem de uma vida de morte, de uma alma de morte, para uma vida agora em Deus, para uma ressurreição com Jesus. Então o Evangelho de hoje, desta quinta-feira, está em Marcos, capítulo 14, versículo 12 ao 16, depois versículo 22 até o 26. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue,
o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira até o dia que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, antes da gente continuar falando sobre a questão da ceia, da entrega do corpo e do sangue de Jesus para a nossa salvação, vamos ouvir mais uma música, Perfeita Comunhão, com o Alan Martins. Que vamos receber é o próprio Cristo presente em nós, feito em mistério, revelado no altar. Queremos receber-te, ó Cristo, no pão e no vinho, alimento de vida e salvação. Queremos receber-te, ó Cristo, em perfeita comunhão. Presente em nós, feito em mistério, revelado no altar. Queremos receber-te, ó Cristo, no pão e no vinho, alimento de vida e salvação. Queremos receber-te, ó Cristo, em perfeita comunhão. Queremos receber-te, ó Cristo, no pão e no vinho, alimento de vida e salvação. Queremos receber-te, ó Cristo, em perfeita comunhão. No pão e no vinho, alimento de vida e salvação. Queremos receber-te, ó Cristo, em perfeita comunhão. Queremos receber-te, ó Cristo, no pão e no vinho, alimento de vida e salvação. Queremos receber-te, ó Cristo. Queremos receber-te, ó
Muito bem, então vamos, a partir do Evangelho e de outros textos sagrados evangélicos, falar sobre, entender melhor ainda sobre o sentido da Páscoa que Jesus celebrou para a nossa vida, quando ele então agora entrega o seu corpo, entrega o seu sangue para a nossa salvação. Então Jesus de Nazaré quis na ceia dar lugar privilegiado ao corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo, como está Marcos capítulo 14, versículo 22. Mateus também, no capítulo 26, versículo 20. Tomai e bebei, isto é o cálice da nova aliança, em meu sangue, que será derramado por vós, como está lá em Lucas, no capítulo 22, versículo 20. Ao dizer, tomai e comei, isto é o meu corpo, Jesus estava se comunicando a partir de seu contexto semita. Corpo é aí a manifestação visível e concreta do seu ser. Ao apresentar o pão para ser partido e comido como seu corpo, tinha consciência do alcance de suas palavras. Naquela noite, Jesus, sabendo que chegara a sua hora, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, como está lá em João, capítulo 13, versículo 1. Temendo que os íntimos se dispersassem, Jesus quis deixar o seu testamento. A marca característica de seus discípulos. Dou-vos um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Está lá em João, capítulo 13, versículo 34. Então, Jesus sabia, ele ia dar sua vida pelos discípulos e quis que eles dessem entre si uma prova de amor, até a doação da vida, se preciso. Nisso seriam reconhecidos como discípulos, se amassem uns aos outros até a doação total da vida. Para expressar esse desejo, Jesus então tomou o pão, abençoou, partiu e o deu a seus discípulos. O pão que ele estava repartindo a eles e eles iriam comer não era um pão comum, mas o pão da vida eterna. Comer desse pão partido é assumir o ideal do Mestre, amar os outros até a partilha, doação suprema. Então, na última ceia, o pão e o vinho tornam-se sinais visíveis do sacrifício de Cristo na cruz. Ao distribuir o pão da Páscoa judaica, também chamado pão de aflição, que simbolizava os sofrimentos e as dores dos pais, Jesus anunciou aos discípulos que aquele pão era sinal visível de seu sofrimento, a ter o seu ponto culminante na cruz. O pão que os discípulos comeriam, comunicar-lhes-ia a libertação que Jesus viera realizar definitivamente de uma vez por todas no mundo. Igualmente, no fim da ceia, ao orar sobre o cálice do vinho, o agradecimento de Cristo a Deus não foi só por ele haver mantido a aliança, conduzindo o seu povo à terra de leite e mel, mas também por haver feito de sua humanidade a santa videira, crescida sobre a raiz, e a raiz lá de Davi.
Se quiser, tem um texto da Itaqué, lá no capítulo 9, versículo 2. Então, para sancionar como o seu vinho sangue manifestado na paixão, a aliança nova e eterna. Então, está anunciada a redenção realizada por Jesus. Então, toda vez que nós celebramos a Santa Missa, nós fazemos esse memorial, claro, o memorial, a atualização. Então, ali é a morte e ressurreição de Jesus, e toda vez que nós comungamos a Eucaristia, também é para isso. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Então, a Eucaristia, ela é o corpo e o sangue de Jesus. E quando a gente comunga o corpo e o sangue de Jesus, primeiro lembrar que Ele doou a vida, o seu corpo, partilhou até mesmo o seu corpo, o seu sangue. Agora, lembrando, toda vez que nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus, comungamos também os seus ideais. Os ideais de Jesus, aquilo que Ele veio à Terra, o que Ele ensinou, o que Ele deixou para a nossa vivência. Então, essa é a busca de Jesus. A busca da gente viver com mais profundidade o mistério da nossa vida com Deus, fundamentado na Eucaristia, que é o corpo e o sangue de Jesus. Então a gente pede isso, que a nossa vivência com Jesus continua nessa vivência sacramental. Jesus, quando Ele parte para o céu, a sua presença agora material não é mais agora... A sua presença não é mais no lado da matéria, mas agora é nos sacramentos, e sobretudo no sacramento da Eucaristia. Então vamos agora rezar a oração do Pai Nosso, pedindo que Jesus continue abençoando a nossa vida, abençoando aí o nosso dia e abençoando muito a nossa caminhada eucarística, porque comungar a Eucaristia é esse grande presente que Deus nos deu a partir da entrega do seu Filho, mas que é um compromisso com Jesus, compromisso com a Igreja, compromisso de irmão e irmã, porque se assim não for, se não tiver o compromisso de formar comunhão, o Jesus como a cabeça desse corpo, a Eucaristia é para isso. A Eucaristia é para formar o corpo de Cristo, é para formar comunhão. Então quem comunga o corpo de Jesus sem querer ter ligação com a vida sacramental, a vida eclesial, então não está comungando o corpo e o sangue de Jesus de modo realmente sério e de modo verdadeiro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando a vida, abençoando o feriado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E vamos encerrando aí com mais uma música, Majestosa Eucaristia, para que a gente possa cada vez mais beber desse mistério de nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo. Ao abrir meus olhos no altar, vi o cálice sagrado com o sangue de Jesus, e de dentro desse mesmo cálice subia majestosa Eucaristia. Em tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de um rei, e sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eterna gratidão.
Concedei que eu fique eternamente assim. Em tua presença eu me sinto um mendigo sentado à mesa de um rei, e sem ter como pagar tamanha refeição, só posso dar-te eterna gratidão. O cálice e a hóstia eram o meu desejo também era com ele ser um só coração, meu Senhor. Mesmo sangue nas veias, Senhor. Tua carne, minha carne, Senhor. O teu sangue, meu sangue, Senhor. Estando unido a ti, e esquecer-me de mim, concedei que eu fique eternamente assim. Eternamente assim. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.